Aquele silêncio que de repente me envolvia aqui na Quinta das Azinheiras, nos arredores de Sintra, era tão estranho, tão pesado. Era um silêncio que não sentia há demasiado tempo para conseguir contar. E era esse o problema, acho eu. Era um silêncio que gritava segurança, mas essa mesma segurança, meu Deus, isso assustava-me mais do que qualquer perigo que tivesse enfrentado antes. Por quê? Não sei. Talvez porque eu não estava habituada a não ter medo. Não mesmo. As paredes grossas da mansão, os jardins impecáveis, a Sofia lá dormir profundamente no berço novo e macio no nosso quarto, 4 vezes maior que o nosso antigo apartamento no bairro do Barredo, lá no Porto. Era um sonho, um pesadelo de sonho, onde o diabo parecia ter montado residência. Ou talvez eu tivesse apenas aceite viver com ele. A memória de como cheguei aqui ainda era uma névoa, confusa, cheia de fragmentos de desespero e poças de chuva no chão da cozinha. Acho que tudo começou com aquela mensagem, assim, com uma mensagem de telemóvel estúpida. As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia ver o teclado. João, sei que também estás a passar dificuldades, mas a Sofia está com febre alta há 3 dias. Não tenho dinheiro para medicação, nem para a levar ao médico. Preciso só de 50 euros. Encontro uma forma de te pagar. Pensei em João, o meu irmão. Era a última gota, a última esperança num oceano de nada. Carreguei em enviar antes que a coragem me fugisse, e depois deixei-me cair contra a parede úmida e manchada do meu apartamento. O teto pingava, formando pequenas poças no chão rachado. O monitor do bebê crepitava com os choros fracos da Sofia, que na altura tinha 18 meses. Estava exausta demais até para chorar em voz alta. Na minha conta bancária, uns miseráveis 93 cêntimos. Nem medicação, nem leite. O último biberão tinha sido tão diluído que parecia mais água com nuvens do que outra coisa. Eu própria não comia há 2 dias, dando cada migalha a Sofia. E havia a notificação de despejo na porta. 7 dias, dizia. 7 dias para estar na rua. E como se não bastasse, Ricardo, o meu ex-marido, um polícia corrupto com ligações a pessoas perigosas, tinha enviado um e-mail no dia anterior. Sei onde estás. Estou a ir buscar a minha filha. Tinha fugido dele há meses, mas a sombra dele continuava a perseguir-me. E agora, a minha única esperança era o meu irmão, viciado em droga, que provavelmente precisava de dinheiro mais do que eu. Era uma situação surreal, a sério. Que sorte a minha, certo? Foi nessa noite, ou talvez na manhã seguinte, já não sei bem, que tudo virou do avesso. O telemóvel vibrou nas minhas mãos. A resposta. Mas quando li, o sangue gelou-me. A sua filha está bem? A minha visão ficou turva. Isto não é o João. Número errado. O pânico subiu-me pela garganta. Revisei os dígitos. Tinha trocado o último número. Que burra! Peço imensa desculpa, digitei. Por favor, ignore. Atirei o telemóvel para longe, a vergonha a queimar-me através da exaustão. Mais um falhanço numa série interminável de falhanços. Como era possível ser tão incompetente? Não consigo explicar por que é que ele não ignorou. Quer dizer, um desconhecido, um número errado, uma mãe desesperada. Devia ser uma chatice. Mas a verdade é que ele não ignorou. E isso é o que torna esta história tão peculiar. O bebê está com febre há 3 dias, respondeu ele. Já a levou ao médico? Li a mensagem, o meu coração a debater-se entre a desconfiança e um tênue, mas perigoso, vislumbre de esperança. Por que se preocuparia um estranho? Demorei a responder, demasiado cansada para inventar mentiras. Não consigo, admiti. Sem seguro, sem dinheiro, sozinha. A resposta foi imediata. Posso ajudar, sem compromissos. Quase me ri. Na minha experiência, havia sempre compromissos,
especialmente com homens. Obrigada, mas não aceito dinheiro de estranhos, escrevi. Boa política, respondeu ele. Sou Pedro. Depois de uma breve pausa. Agora não sou um estranho. Que medicação precisa a sua filha? Suspeita. Esperança. Qual dos dois era mais forte? Por que ajudaria alguém que não conhece? Perguntei. Estava exausta, mas ainda conseguia pensar que isto era estranho demais. Depois de um silêncio que parecia uma eternidade, a resposta chegou. Digamos que já vi o que acontece quando as mães não têm a quem recorrer. Uma frase curta, que guardava um universo de dor, percebi mais tarde. Mas na altura só me importava com a Sofia. Disse-lhe que ela precisava de antibióticos para uma otite persistente, mas a clínica pedia 200 euros adiantados. E insisti. Não me sinto bem com isto. Qual é o seu Venmo? Perguntou ele. Hesitei, que tinha-se a perder, afinal. Podia bloqueá-lo se as coisas ficassem estranhas. Enviei o meu username. Segundos depois, o telemóvel vibrou. Ana! Ele não enviou 50 euros. Enviou 5.000. O choque foi tão grande que quase me fez cair. É demais, digitei. Não posso aceitar isto. A resposta foi calma, quase fria. Considere um investimento no futuro da sua filha. Leve-a ao médico, compre comida, pague-lhe a sua renda. Uma preocupação a menos. As lágrimas vieram-me aos olhos. Eu não tinha chorado quando Ricardo me partiu as costelas. Não tinha chorado quando fugi, com 6 meses de gravidez, sob a chuva. Não tinha chorado quando a minha mãe morreu de cancro, deixando-me verdadeiramente sozinha. Mas esta bondade inesperada de um completo estranho. Partiu alguma coisa dentro de mim. Obrigada. Digitei, incapaz de encontrar palavras. De nada, Ana, respondeu Pedro. Cuide da pequena Sofia. Só horas depois, quando regressei do hospital com os antibióticos e as compras, com uma esperança que não sentia há meses, é que a ficha caiu. E fez o meu sangue gelar. Eu nunca lhe tinha dito o meu nome. Nunca lhe tinha dito o nome da minha filha. Nem tinha mencionado que a Sofia era pequena. Quem era este homem que sabia coisas que não devia saber? E por que é que a ajuda dele me parecia menos caridade e mais o primeiro movimento num jogo que eu não entendia? Que tipo de homem fazia isto? A partir daí, não consegui dormir mais naquela noite. Fiquei sentada na cadeira gasta ao lado do berço da Sofia, a vê-la respirar uniformemente depois do antibiótico, enquanto a minha mente girava com milhares de perguntas sem resposta. Ele sabia o meu nome, o nome da Sofia. Até sabia que era pequena. Detalhes que nunca tinha partilhado. Quando a primeira luz do amanhecer espreitou pela cortina rasgada, peguei no telemóvel e digitei na barra de pesquisa as 3 letras que me tinham assombrado a noite toda. Pedro Macedo Porto. Os resultados atingiram-me como um choque elétrico. Dezenas de artigos, imagens, manchetes. Pedro Macedo, 36 anos, CEO da Macedo Holdings, um dos maiores conglomerados imobiliários e de entretenimento do Norte. Patrimônio estimado em milhares de milhões de euros. Olhei para a fotografia dele numa página da Forbes. Cabelo preto, olhos cinzentos frios como aço, traços tão vincados que pareciam esculpidos em pedra. Era bonito de uma forma que fazia as pessoas quererem afastar-se em vez de se aproximarem. Mas não eram os artigos sobre a sua riqueza que me faziam tremer. Eram os outros, os que estavam mais enterrados nos resultados de pesquisa de meios não oficiais, fóruns anônimos. Pedro Macedo e o Império Sombra, Sindicato Macedo, um nome que fazia o submundo do Porto tremer. Rumores de inimigos que desapareciam sem rasto, de negócios que se recusavam a cooperar e depois, subitamente, iam à falência. De um apelido que as pessoas só ousavam sussurrar no escuro, o Diabo do Porto. Larguei o telemóvel como se me tivesse queimado. Tinha acabado de aceitar 5.000 euros de um chefe da máfia.
Tinha acabado de dar a um chefe da máfia a minha morada do Venmo, a única coisa que podia levá-lo diretamente à minha verdadeira identidade. O meu coração batia descontroladamente. Eu tinha fugido de um homem perigoso, só para, por acidente, cair nas vistas de alguém 1000 vezes mais perigoso. O telemóvel vibrou. Dei um salto, como se tivesse sido apanhada em flagrante. Uma nova mensagem do número de Pedro. A Sofia está melhor? Fiquei a olhar para o ecrã, sem saber se devia responder ou bloquear o número de imediato. Mas antes que pudesse decidir, chegou outra mensagem. Tenho uma proposta para si. Um trabalho. Nada mais. Antes de recusar, ouça-me. A minha irmã Teresa tem lupus. Precisa de uma enfermeira particular com experiência para cuidados 24 horas por dia. Sei que foi enfermeira no Hospital de Santo Antônio antes de se demitir há quase 2 anos. Senti como se me tivessem deitado água gelada pela espinha. Ele sabia que eu era enfermeira. Sabia onde tinha trabalhado. Sabia exatamente quando me tinha demitido. O momento preciso em que tinha fugido de Ricardo, com 6 meses de gravidez. Ele tinha me investigado. Ele sabia tudo sobre mim desde o início. Chegou a próxima mensagem. Salário de 15.000 euros por mês. Alojamento incluído para si e para a Sofia na minha quinta. Seguro de saúde completo. Segurança 24 horas por dia. Ninguém a pode tocar a si ou a sua filha enquanto estiverem lá. Ninguém. Li aquela última linha várias vezes. Ninguém a pode tocar a si ou a sua filha. Como se ele soubesse de quem eu estava a fugir. Como se ele soubesse do Ricardo. Eu tremia, não sabia se era medo ou outra coisa. Uma louca e fina linha de esperança de que talvez, apenas talvez, o homem mais perigoso do porto fosse o lugar mais seguro para mim e para a minha filha. Olhei para a Sofia a dormir. Olhei para o apartamento a desmoronar-se. Olhei para a notificação de despejo na porta. Depois, olhei para o telemóvel. A última mensagem de Pedro brilhava no ecrã. Não precisa de responder agora. Pense nisso. Mas, Ana, não espere muito. Não sou o único a procurá-la. Momentos depois, recebo mais uma mensagem. Uma daquelas que te faz a pele arrepiar. Não foi do Pedro. Foi um e-mail do Ricardo. O endereço era tão familiar que me dava náuseas. Ricardo Moraes. Abri com as mãos a tremer. Não havia palavras, só 3 fotografias. A primeira era do meu apartamento, tirada de fora. O ângulo mostrava claramente a janela do quarto, onde eu sempre punha o berço da Sofia. A segunda era minha a levar a Sofia para fora das urgências na noite anterior. O cabelo desalinhado, o rosto oco de exaustão. A terceira era da Sofia, só a Sofia, a dormir no carrinho em frente a uma mercearia, claramente tirada de muito perto. Por baixo das 3 fotos, uma única linha. Estou a chegar, Ana, e desta vez levo a minha filha para casa. Quase deixei o telemóvel cair. Ele estava a observar-me. Ele esteve ali a poucos metros, perto o suficiente para fotografar a Sofia sem que eu soubesse. Podia ter levado a Sofia a qualquer momento. Agarrei a minha filha com força contra o peito, o coração aos saltos, os olhos a percorrerem o apartamento, como se Ricardo pudesse entrar a qualquer segundo. Uma batida na porta. Gritei, pus-me de pé, protegendo a Sofia com o meu corpo. Mas a voz que veio do lado de fora fez-me congelar por uma razão diferente. Ana, abre a porta. Sou eu, João. João, o meu irmão. Respirei fundo, forcei-me a acalmar e abri a porta. João Silva estava lá, mais magro do que da última vez que o tinha visto, olhos encovados, pele acinzentada. Os sinais familiares de um viciado desesperado pela próxima dose. Entrou sem esperar ser convidado, o olhar a varrer o apartamento. Tens dinheiro? Preciso agora. Só 200. Pagarei-te de volta. Olhei para o meu irmão,
o homem que me tinha ensinado a andar de bicicleta, que tinha lutado contra os miúdos maus para me proteger. Agora, nada mais do que uma casca vazia com olhos mortos. Não tenho dinheiro, João. Vou ser despejada. João coçou o pescoço, olhou para a medicação e para o leite em pó em cima da mesa. Mas acabaste de comprar coisas. Tens dinheiro. Quem te deu o dinheiro? Quem te deu? Ana, espera um pouco aqui. Este homem, o João, o meu irmão. Às vezes penso naquelas conversas com a minha mãe quando eu era miúda. Ela sempre dizia, confia no teu instinto, miúda, e desconfia de quem te promete o mundo sem te pedir nada em troca. Ela referia-se a vendedores desonestos no mercado de Matozinhos, mas agora entendo de outra forma. Tudo na minha vida estava a desmoronar-se. O João, a pessoa que devia ter sido o meu porto seguro, revelou-se ser a ponta mais afiada da faca. É irônico, não é? Lembro-me de quando éramos miúdos e ele me defendia na escola. O meu herói. Agora, era só uma sombra do que foi, e ainda por cima, uma sombra que me vendia. No fundo, acho que nunca se consegue conhecer verdadeiramente ninguém, nem mesmo aqueles que pensamos conhecer melhor. É por isso que é tudo tão confuso. Não sei se alguma vez voltarei a confiar completamente em alguém depois de tudo isto, mas a Sofia, por ela eu tinha que continuar a lutar. João, como soubeste que eu estava aqui, nunca te dei a minha nova morada. A minha voz de repente afiada. João evitou o meu olhar. Alguém perguntou. Eu disse, pagaram-me. O meu coração parou. Quem, João? Oh, quem te pagou? Não sei. Um homem. Disse que era amigo do Ricardo. Queria encontrar-te para fazer as pazes. Pagou 300 euros. Precisava do dinheiro, Ana. Desculpa. Recuei como se o meu irmão me tivesse esbofeteado. João tinha me vendido. O meu próprio irmão tinha vendido as minhas informações aos homens do Ricardo por 300 euros. Nem sequer o preço de uma boa dose de heroína. Sai daqui. A minha voz tremia, mas era gelada. Sai daqui agora. Ana, desculpa. Sai daqui! Gritei, assustando a Sofia, que começou a chorar. João recuou para a porta, murmurando desculpas, e desapareceu pelas escadas escuras. Bati a porta, tranquei-a, depois encostei-me à parede e escorreguei para o chão. Segurei a minha filha, que chorava. E pela primeira vez em quase 2 anos, chorei com ela. Ricardo sabe aonde eu estava. Tinha fotos minhas, da Sofia. Podia vir a qualquer momento. O meu irmão tinha me traído. Não me restava ninguém. Ninguém neste mundo estava mais do meu lado. Em desespero, peguei no telemóvel e abri as mensagens de Pedro Macedo. A sua última frase ainda lá estava. Não espere muito. Não sou o único a procurá-la. Ele sabia desde o início. Sabia do Ricardo. E de alguma forma isso aterrorizava-me e tranquilizava-me ao mesmo tempo. Naquela noite não dormi. Fiquei sentada no chão frio, com as costas encostadas à porta, como se o meu corpo frágil pudesse, sozinho, parar Ricardo se ele viesse. A Sofia dormia no berço, a sua respiração constante, o único som que me impedia de enlouquecer. Verifiquei o trinco 17 vezes. Arrastei o guarda-roupa para a frente da janela. Segurei a única faca de fruta da cozinha a noite toda, embora soubesse que não era nada comparada à arma que Ricardo sempre trazia consigo. Na manhã seguinte, assim que acabei de dar de comer a Sofia, fortes batidas explodiram na porta. Assustei-me, o coração a saltar-me para a garganta, a mão a apertar-se à volta da faca. Abre a porta, Ana! Sei que estás aí! A voz rouca do senhorio fez-me sentir aliviada e assustada ao mesmo tempo. Abri a porta devagar, mantendo a corrente de segurança. O senhor Antunes estava lá, o rosto vermelho de raiva, uma pilha de papéis apertados na mão. 2 meses de Ana, 2 meses sem pagar a renda. Fui paciente o suficiente, empurrou um papel pela fresta da porta.
Tem 24 horas para sair, não 7 dias, 24 horas. Se eu voltar amanhã à tarde e ainda estiver aqui, chamo a polícia para atirar as suas coisas para a rua. Eu queria dizer alguma coisa, queria implorar por mais tempo, mas a minha garganta fechou-se. O Sr. Antunes já se tinha virado, os seus passos pesados a desvanecerem-se pelas escadas. Olhei para o papel na minha mão. Uma notificação oficial de despejo, 24 horas. Fechei a porta e encostei-me na parede, sentindo como se o chão estivesse a ceder debaixo dos meus pés. Para onde podia ir? Não tinha dinheiro para um novo lugar. Não tinha amigos a quem recorrer. O João tinha me traído. Ricardo estava a caçar-me. E em 24 horas, eu e a minha filha estaríamos na rua, sem abrigo no inverno gelado do Porto. Olhei para o berço da Sofia. A minha filha dormia, os lábios a contorcerem-se ligeiramente, os dedos minúsculos a agarrarem o cobertor velho. 18 meses, demasiado nova para saber o que quer que fosse sobre este mundo brutal. Demasiado nova para saber que a mãe se estava a afogar em desespero. Demasiado nova para saber que o seu pai biológico era um monstro com cara de gente. Eu tinha sacrificado tudo para proteger a minha filha. Tinha abandonado o meu emprego, a minha casa, toda a minha vida para fugir. Tinha passado fome para que a Sofia pudesse ter leite. Tinha suportado humilhação, solidão e medo durante quase 2 anos. Mas não podia deixar a minha filha dormir na rua. Não podia deixar Ricardo encontrá-la. Não podia falhar na única coisa que ainda importava. Peguei no telemóvel e abri as mensagens de Pedro Macedo. Olhei para o ecrã, os meus dedos a tremerem. Estava prestes a entrar na toca de um chefe da máfia. Estava prestes a colocar o meu destino e o destino da minha filha nas mãos de um homem que a imprensa chamava o Diabo do Porto. Mas entre um diabo que podia proteger-me e um diabo que queria destruir-me, Ana sabia quem tinha de escolher. Digitei a mensagem, palavra por palavra, como se estivesse a assinar a minha própria sentença. Aceito o trabalho. Quando posso começar? A resposta chegou segundos depois, como se Pedro estivesse à espera. Amanhã, às 7 da manhã, alguém virá buscar vocês. Traga apenas o que precisa. Tudo o resto será tratado. Li a mensagem, depois olhei para minha filha a dormir. Meu amor, sussurrei. Não sei se estou a fazer o certo ou o errado, mas prometo que te protegerei, mesmo que tenha de caminhar ao lado do diabo. Na última noite no apartamento em ruínas, Ana ficou deitada, segurando a Sofia, e não fechou os olhos, esperando que o amanhecer chegasse com o carro do homem mais perigoso do Porto. Exatamente às 7 da manhã, um elegante Mercedes preto parou em frente ao meu apartamento. Fiquei à janela, Sofia nos braços, a olhar para o carro como quem olha para um luxuoso caixão à espera lá embaixo. Tinha passado a noite toda a fazer as malas com as poucas coisas que me restavam. Tudo cabia numa mala velha e numa pequena sacola para as coisas da Sofia. 27 anos da minha vida, reduzidos a 2 malas. Passos pesados ecoaram pela escadaria. Apertei mais a Sofia, o coração a bater descontroladamente, até que uma batida na porta soou, seguida por uma voz grave e fria como aço. Ana, sou o Victor. O senhor Macedo enviou-me. Eu limpei a garganta. Abri a porta e congelei. O homem à minha frente tinha pelo menos 1,90 m de altura, ombros largos como a ombreira da porta, um rosto de traços marcados por uma longa cicatriz que ia da têmpora até a maçã do rosto esquerda. Os seus olhos azul claros não revelavam qualquer emoção, como um lobo a estudar a sua presa. Viktor Kozlov, disse ele com um forte sotaque russo. Levarei a si e a criança para a quinta. Precisa de ajuda com as malas? Neguei com a cabeça, sem confiar na minha voz. Segui Victor pelas escadas, cada passo parecendo pesado como pedra. Quando chegamos ao carro, percebi que não era um Mercedes comum.
As janelas eram invulgarmente grossas, provavelmente à prova de bala. Outro homem de fato preto estava junto à porta, abrindo-a para mim com um rosto inexpressivo, quase robótico. Victor sentou-se à frente enquanto eu e Sofia nos sentamos atrás, afundando-nos no couro mais macio que alguma vez tinha tocado. O carro moveu-se suavemente, deslizando como se estivesse no ar. Mas não senti paz. Olhei pela janela e vi outro SUV preto a seguir atrás. E tinha a certeza de que havia mais um à frente. Um comboio de 3 carros a escoltar uma enfermeira desempregada e um bebê de 18 meses. O absurdo de tudo aquilo dava-me vontade de rir ou chorar. Saímos do bairro do Barredo, passamos pelo centro da cidade, depois seguimos para norte, em direção aos arredores. Blocos de apartamentos apinhados deram lentamente lugar a casas maiores, depois a mansões, depois a quintas escondidas por entre árvores altas. 40 minutos depois, o carro virou para uma estrada privada e parou diante de um enorme portão de ferro. Câmaras de segurança rodaram na nossa direção. Victor falou brevemente ao telemóvel em russo e o portão abriu-se lentamente. A primeira coisa que notei foram os homens de fato preto espaçados pelo relvado. Alguns a patrulhar com cães, outros parados, com auriculares e olhos atentos. Contei pelo menos 12 apenas na minha linha de visão. Depois vi a mansão. Não era uma casa, era um castelo. Paredes de granito cinzento com 3 andares de altura. Dezenas de janelas grandes a refletir o sol da manhã. 2 escadarias de pedra a levarem à entrada principal, ladeadas por colunas imponentes no estilo romano antigo. Ao longe vislumbrei uma piscina exterior, jardins impecavelmente tratados e, para lá disso, o mar. A água azul escura a estender-se até ao horizonte. Este era um lugar onde pessoas como eu nunca deviam entrar. Este era o mundo de reis, de chefes, de homens que detinham o poder e a vida de outras pessoas nas suas mãos. E eu estava a entrar nele por minha própria vontade. Victor abriu-me a porta do carro. "Bem-vinda à Quinta Macedo", disse ele, a sua voz ainda desprovida de emoção. "A de Teresa está à sua espera lá dentro." Saí agarrando a Sofia como se fosse a minha única linha de vida. A minha filha olhou para o castelo imponente com os olhos arregalados, inconsciente de que mãe e filha tinham acabado de entrar na toca do diabo, e que esse diabo estava algures atrás daquelas portas, à espera. A porta maciça abriu-se antes que eu pudesse alcançar o último degrau, e uma jovem estava ali, com longos cabelos pretos a caírem sobre os ombros, pele pálida como porcelana, mas os olhos a brilharem com o sorriso mais caloroso que eu via há meses. "Tenho a certeza de que é a Ana", disse a mulher, a sua voz tão suave como sinos de vento. "E esta linda menina deve ser a Sofia." "Eu sou a Teresa." Teresa Macedo aproximou-se sem a hesitação ou distância para a qual eu me tinha preparado. Em vez disso, tocou suavemente na mãozinha da Sofia. E quando a Sofia abriu um sorriso largo para a estranha, Teresa sorriu de volta como se fosse a coisa mais natural do mundo. É adorável. A Ana e a Sofia devem ter tido uma longa viagem. "Entrem." Preparei um quarto para as duas. Eu atravessei o limiar e a minha respiração prendeu-se. O interior era ainda mais impressionante do que o exterior. O grande hall estendia-se com tetos altíssimos, um enorme candelabro de cristal a brilhar como milhares de estrelas. O chão de mármore branco refletia a luz e uma grande escadaria dupla subia para o 2º andar, como se tivesse sido tirada de um conto de fadas. No entanto, o que mais me surpreendeu não foi o luxo, mas o calor. Flores frescas arranjadas em vasos de cerâmica em cada mesa, luz do sol a entrar pelas janelas altas, música clássica suave a flutuar levemente no ar. Aquilo não parecia a toca da máfia que eu tinha imaginado. Parecia uma casa. Teresa levou-me para cima, através de longos corredores forrados com pinturas e tapetes grossos e felpudos, movendo-se lentamente e parando frequentemente para descansar.
E eu reconheci imediatamente os sinais de lupus na forma como Teresa andava, na fadiga escondida atrás do seu sorriso, na rigidez e dor nas suas articulações, no poder da anemia crônica. Este é o vosso quarto, seu e da Sofia, disse Teresa, abrindo uma grande porta de madeira. Entrei e fiquei imóvel. O quarto era 4 vezes maior do que o meu antigo apartamento. Uma cama de casal tamanho king, vestida com lençóis brancos imaculados, cortinas de veludo azul escuro, uma varanda com vista para jardins floridos e para o mar distante, e no canto, um berço branco com brinquedos a balouçarem por cima. Ao lado, prateleiras cheias de leite em pó, fraldas e roupas de criança de todos os tamanhos. O meu irmão mandou preparar tudo, disse Teresa suavemente. Eu não sabia exatamente o que a Sofia ia precisar, por isso pedi-lhes para comprarem tudo o que um bebê de 18 meses pudesse eventualmente necessitar. Se faltar alguma coisa, é só dizer. Os meus olhos arderam. Engoli em seco, lutando para me recompor. Mas os últimos dias tinham sido demasiado longos, demasiado exaustivos, demasiado cheios de medo. E agora estava eu ali, naquele quarto de sonho, com um mini frigorífico cheio de comida. Um berço novíssimo e uma mulher frágil, mas gentil, a olhar para mim sem julgamento nem piedade. Apenas pura doçura. Por quê? Sussurrei. A minha voz rouca nem sequer sabia se estava a perguntar sobre o quarto, a generosidade ou tudo o resto. Teresa inclinou a cabeça, o sorriso inalterado. O meu irmão não explicou, e eu não perguntei, mas sei que o Pedro nunca faz nada sem uma razão. E se ele quer protegê-la a si e a Sofia, então está no lugar mais seguro do mundo. Teresa deixou-me a descansar, sozinha no quarto desconhecido. Deitei a Sofia no berço novo e vi a minha filha adormecer rapidamente no colchão macio. Depois sentei-me na cama, toquei nos lençóis lisos e olhei em redor daquele espaço magnífico. Pela primeira vez em quase 2 anos, não havia chuva a pingar, nem cheiro a mofo, nem medo de Ricardo à espreita do lado de fora da porta. Pela primeira vez, senti-me segura, e esse sentimento aterrorizava-me mais do que qualquer perigo que alguma vez tivesse enfrentado. Passei a tarde a familiarizar-me com o novo quarto e a alimentar e dar banho a Sofia. Uma empregada, a Maria, trouxe roupa nova para as duas, dizendo que era a ordem do Sr. Macedo. Eu quis recusar, mas quando olhei para o tecido gasto e desfiado dos ombros da minha camisola velha, engoli o orgulho e aceitei. Às 6 da tarde, a Teresa bateu a porta e convidou-me para o jantar. Vesti o simples vestido azul escuro que me tinham trazido, peguei na Sofia ao colo e segui a Teresa pelas escadas. A sala de jantar ficava no rés do chão, vasta e imponente, com uma longa mesa de carvalho preto grande o suficiente para 20 pessoas. No entanto, apenas 3 lugares estavam postos, um à cabeceira, outro em frente e uma cadeira alta para bebê. Teresa sentou-se e fez um gesto para que me sentasse em frente, dizendo que o irmão chegaria em breve e que queria conhecer-me devidamente. Coloquei a Sofia na cadeira alta, forçando as minhas mãos a não tremerem, pois estava prestes a conhecer Pedro Macedo, o chefe da máfia, o diabo do Porto, o homem que sabia tudo sobre mim antes mesmo de eu saber que ele existia. Passos ecoaram pelo corredor, confiantes e deliberados, cada passo como uma batida de tambor a anunciar que algo estava prestes a mudar. E depois ele entrou. Esqueci-me de respirar. As fotografias na internet não faziam justiça a Pedro Macedo. Era mais alto do que eu tinha imaginado. Pelo menos 1,85, ombros largos, o corpo esculpido como pedra sob um fato cinzento de 3 peças, feito à medida. O seu cabelo preto, ligeiramente ondulado, penteado para trás para revelar um rosto afiado como uma navalha, uma mandíbula quadrada, um nariz reto e intransigente.
mas eram os seus olhos que me prendiam. Cinzentos, frios como aço, profundos como um abismo. Os olhos de um homem que tinha visto a escuridão e se tinha tornado nela. Os olhos de um predador a avaliar a sua presa. Moveu-se em direção à mesa, cada passo a irradiar poder e perigo, sem necessidade de disfarce. E o ar na sala adensou-se, tornando-se pesado, e percebi que estava a prender a respiração. Pedro parou na cabeceira da mesa, o seu olhar cinzento varrendo-me antes de se fixar na Sofia na cadeira alta, a roer pensativamente os dedos e a olhar para o estranho com a curiosidade aberta de uma criança. E algo brilhou nos seus olhos, demasiado rápido para que eu conseguisse identificar antes que ele me olhasse de novo. Ana, disse ele, a sua voz grave. Não tão fria como eu esperava, mas também não quente, como um trovão distante a avisar de uma tempestade a aproximar-se. Eu sou o Pedro Macedo. Bem-vinda à minha casa. Levantei-me, sem saber se era a cortesia correta, e acenei com a cabeça, agradecendo-lhe por tudo o que tinha feito por mim e pela Sofia. Pedro puxou a sua cadeira e sentou-se, o seu olhar nunca me deixando, e disse-me para o chamar Pedro e para não lhe agradecer, dizendo que era uma transação justa. Eu cuidava da sua irmã e ele fornecia alojamento e proteção, e depois perguntou se eu tinha revisto o contrato. A palavra contrato trouxe-me de volta à realidade, lembrando-me que aquilo era um trabalho, uma transação, algo que eu não podia esquecer. E comecei a responder antes que Pedro me interrompesse, os seus olhos cinzentos a cintilar com algo ilegível, enquanto ele repetia que o devia chamar Pedro. Encarei-o e algo aconteceu, algo que eu não conseguia nomear. Não afeto, não confiança, mas um fio invisível a apertar-se entre nós. Um reconhecimento silencioso entre duas pessoas que tinham sido traídas pelo mundo e ainda estavam de pé. A Teresa tinha dito que o irmão via algo em mim, e agora pensei que também via algo nele. O jantar passou-se maioritariamente em silêncio. A Teresa tentava manter a conversa leve, enquanto eu permanecia tensa, e o Pedro claramente não tinha gosto por conversas triviais, comendo devagar e ocasionalmente olhando para a Sofia com uma estranha curiosidade, como se raramente estivesse perto de crianças. Quando a refeição terminou, Pedro levantou-se e olhou para mim, dizendo que o Victor me explicaria as regras da quinta no dia seguinte, que havia lugares onde eu não devia ir e perguntas que eu não devia fazer, e perguntando se eu compreendia. E eu acenei com a cabeça, a garganta seca. Virou-se para sair, mas parou à porta, dirigindo-se a mim novamente. E eu corrigi-o com uma ousadia que não sabia possuir, dizendo que se ele queria que eu o chamasse Pedro, então ele devia chamar-me Ana. O silêncio durou um batimento cardíaco, e então um canto da boca de Pedro levantou-se ligeiramente. Não propriamente um sorriso, mas a coisa mais próxima que o seu rosto conseguia, e repetiu o meu nome lentamente, como se estivesse a saborear cada sílaba, desejando-me boa noite antes de desaparecer nas sombras do corredor, enquanto eu o via partir, o coração a bater acelerado por uma razão que eu não estava pronta para admitir. 2 semanas passaram como um sonho do qual eu temia acordar a qualquer momento. O meu trabalho não era excessivamente exigente, basicamente monitorizar a saúde da Teresa, garantir que ela tomava a medicação a tempo, ajudá-la com fisioterapia suave todas as manhãs e ficar perto durante os episódios de dor causados pelo lúpus. E a Teresa era a paciente mais fácil que eu tinha cuidado em toda a minha carreira de enfermagem. Nunca se queixava, nunca se irritava, apesar da dor, sempre encontrava formas de me fazer sorrir com histórias sobre a sua infância com o Pedro. A Sofia tornou-se o centro das atenções na quinta, adorada pela Teresa, como se fosse a sua própria sobrinha, passando horas a brincar com ela nos jardins floridos. E até os guardas, geralmente frios, suavizavam-se quando a Sofia passava por eles, com os olhos arregalados de curiosidade inocente. E o Victor,
Aquele homem assustador com a cara cicatrizada foi apanhado mais do que uma vez a dar doces a Sofia quando pensava que ninguém estava a ver. Comecei a ganhar peso novamente. As olheiras debaixo dos meus olhos desapareceram. E pela primeira vez em quase 2 anos, dormi a noite toda, já não acordando com cada pequeno som, já não assombrada por pesadelos de Ricardo parado sobre a minha cama com o punho erguido. E comecei até a sentir que pertencia ali. Mas a Quinta Macedo não era um paraíso, e eu não estava cega. E comecei a notar coisas estranhas devagar, como peças de um quebra-cabeças sombrio que eu não tinha a certeza se queria ver. Carros pretos inteiros a chegar à meia-noite. Homens a sair com rostos tensos e a desaparecer por uma porta que o Victor me tinha avisado para nunca me aproximar. Vozes em russo, italiano e línguas que eu não reconhecia a virem do escritório de Pedro sempre que eu passava. Chamadas telefônicas que faziam Pedro desaparecer por dias, apenas para regressar com olhos injetados pela falta de sono e mãos por vezes marcadas com cortes recentes. Uma noite, quando acordei porque a Sofia estava com sede, desci à cozinha e, por acaso, olhei pela janela para ver um carro que acabava de chegar. Victor e 2 outros homens a carregarem algo pesado embrulhado em pano preto em direção à garagem. Algo com a forma de um corpo humano, e eu recuei, o coração a bater descontroladamente, uma mão sobre a boca para não fazer barulho, voltando para o meu quarto sem ousar olhar novamente, ou pensar no que tinha visto, ou pensado ter visto. No dia seguinte tudo estava normal, como se nada tivesse acontecido. Ninguém mencionou o carro da noite anterior. O relvado estava impecável, sem rasto. Victor estava tão frio como sempre. Pedro apareceu para o jantar num fato perfeitamente engomado, sem uma única ruga. E eu entendi que estava a viver num mundo onde tais coisas eram normais, onde alguém podia ser morto à noite e o pequeno almoço comido em família pela manhã, onde a bondade e a brutalidade coexistiam lado a lado sob o mesmo teto. Devia ter tido medo, devia ter agarrado a Sofia e fugido. Mas fugir para onde? De volta a Ricardo à minha espera, para as ruas com 93 cêntimos no bolso? E eu olhei para a Sofia a dormir no berço bonito. Olhei para o quarto quente e seguro. Depois fechei os olhos. Eu já tinha feito a minha escolha. E por mais escuro que este mundo fosse, eu aprenderia a viver nele pela minha filha. Porque este era o único lugar onde Ricardo não a podia tocar. Naquela noite, Teresa foi atingida por uma violenta crise de dor nas articulações às 2 da manhã. E eu estava sentada ao lado da cama dela, massageando suavemente as mãos inchadas de Teresa quando o som de motores se elevou da frente da quinta. Não um veículo, mas muitos. Olhei pela janela e contei 5 SUVs pretos alinhados no portão. Dezenas de homens a saírem, alguns de fato, alguns com roupa tática preta apertada, movendo-se rápida e precisamente como uma unidade que tinha treinado incontáveis vezes em conjunto. E a Teresa sussurrou fracamente, mas com firmeza, para eu não olhar, dizendo-me para não olhar e não perguntar. No entanto, virei-me, o coração a bater, e perguntei o que estava a acontecer. E Teresa fechou os olhos, o rosto pálido de dor e preocupação, dizendo que o irmão tinha os seus próprios negócios, negócios sobre os quais eu não devia saber, e que seria melhor para mim ficar ali até de manhã. Mas eu não consegui. A mistura de medo e curiosidade dentro de mim era demasiado forte para resistir. Então disse a Teresa que precisava de ir à casa de banho e escorreguei para o corredor. O andar de cima estava estranhamente silencioso, enquanto os sons abafados vinham de baixo. Vozes apressadas, passos pesados e algo que parecia o gemido de um homem ferido. E eu rastejei pelas escadas, escondendo-me atrás de um grande pilar e olhando para o hall principal, quase gritando com o que vi. Victor e outros 2 homens a carregarem um terceiro homem, sangue a escorrer pelo chão de mármore branco.
O homem ferido, jovem, talvez na casa dos 20 anos, o rosto acinzentado. Uma mão apertava o ombro, por onde o sangue escorria entre os dedos, e a voz de Pedro ecoou de algum lugar para além da minha vista, ordenando que o levassem para a sala médica, que chamassem a doutora Lúcia imediatamente, e que encontrassem o bastardo que tinha feito aquilo. E então Pedro apareceu e tive de tapar a boca com a mão para não fazer barulho. Ele já não estava de fato, mas com uma camisa branca com as mangas arregaçadas até os cotovelos, manchada de sangue nos pulsos e no peito, o rosto esculpido no gelo, olhos cinzentos escurecidos por uma fúria contida. E pela primeira vez, vi o diabo de quem as pessoas sussurravam. Não um empresário rico, mas um chefe da máfia, um homem que podia ordenar a morte sem pestanejar. E Victor relatou num tom russo frio que tinha sido Benevides, que eles tinham emboscado uma entrega no porto, que 2 homens tinham sido perdidos, e Nikolai tinha sido baleado, mas iria sobreviver. E Pedro ficou em silêncio por um longo momento antes de acenar com a cabeça e ordenar uma reunião com todos os capitães às 5 da manhã, dizendo que era hora de Benevides aprender as consequências de tocar nas suas pessoas. E eu recuei, o coração a bater, e acidentalmente bati numa jarra numa prateleira, vendo-a oscilar enquanto eu me apressava para a agarrar. Mas falhei. O estrondo quebrou o silêncio ao atingir o chão, todas as cabeças virando-se para a escadaria. Eu, congelada como um coelho em frente aos faróis, enquanto os meus olhos encontraram o olhar cinzento de Pedro. Um momento que se estendeu infinitamente, sem que ninguém falasse, até que Pedro fez um pequeno aceno a Victor e o russo começou a subir as escadas na minha direção. Pedro instruiu-o a levar-me de volta ao meu quarto e a garantir que eu e o bebê estávamos seguras. A sua voz, não zangada como eu esperava, mas cansada e com algo que eu não conseguia ler. E Victor chegou ao meu lado, o seu rosto cicatrizado tão ilegível como sempre, dizendo-me para o seguir. E eu segui, as minhas pernas a tremerem tanto que quase tropecei. Sem ousar olhar para trás, embora eu pudesse sentir o olhar de Pedro a queimar-me as costas. E assim que chegamos ao meu quarto, Victor parou à porta e disse-me calmamente que eu tinha visto o que não devia ter visto, que o senhor Macedo tinha decidido deixar-me ficar e que eu não devia fazê-lo arrepender-se dessa decisão. E a porta fechou-se, deixando-me sentada na cama, a olhar para a Sofia, a dormir pacificamente no seu berço, inconsciente do mundo ensanguentado para o qual a sua mãe a tinha trazido. E eu entendi agora, pelos artigos, pelos sinais, pelos instintos que tinha tentado ignorar, mas saber e testemunhar não eram a mesma coisa, e já não havia espaço para auto-engano. Eu estava a viver na toca da máfia, protegida por um senhor do crime. E o mais aterrorizante não era o sangue ou a violência, mas a percepção de que eu não queria ir embora. Porque mesmo que Pedro Macedo fosse um diabo, era pelo menos um diabo que estava do meu lado. 3 dias depois daquela noite, tentei viver como se tudo estivesse normal. Eu não mencionei o que tinha visto, e Pedro também não. Encontramo-nos no jantar como de costume, trocamos formalidades educadas, como se eu nunca tivesse visto sangue no chão de mármore, ou o tivesse ouvido ordenar retaliação. No entanto, algo entre nós tinha mudado. Uma compreensão tácita, uma parede que tinha caído silenciosamente. Na 4ª noite, a Sofia ela acordou à 1 da manhã com um choro fraco e frágil, e eu sentei-me imediatamente, o coração a afundar-se no momento em que toquei na testa da minha filha. Quente, mais quente do que antes. Peguei no termômetro e o número que apareceu fez o pânico invadir-me. 30 d'água e a subir. Levantei a Sofia nos meus braços, tentando acalmá-la, mas a bebê não parava de chorar, o seu pequeno corpo a tremer. A medicação normal para a febre não seria suficiente. Precisava de levar a Sofia ao hospital imediatamente.
Estava prestes a ligar para o Victor quando a porta do quarto se abriu e Pedro estava lá, ainda completamente vestido com o seu fato, como se não tivesse dormido nada. O rosto tenso, dizendo que ouviu o choro e perguntando o que se passava. E eu respondi com a voz a tremer que a Sofia estava com febre alta e que eu precisava de a levar ao hospital. Pedro não disse mais nada. Virou-se e falou por cima do ombro, dizendo-me para o seguir imediatamente. Não esperamos por Victor. Pedro conduziu o Mercedes ele próprio, a acelerar pelas ruas vazias da noite, a um ritmo que me fez agarrar o puxador da porta com força. No entanto, eu não tinha medo. Estranhamente, sentada num carro conduzido por um chefe da máfia no meio da noite, sentia-me mais segura do que nunca. No hospital, tudo aconteceu tão rápido que me deixou tonta. Um telefonema de Pedro e a Sofia foi levada para uma sala de exames imediatamente. Sem espera, sem burocracia. O melhor pediatra foi chamado apesar da hora, e depois de 1 hora de exames, veio o diagnóstico. Uma infecção respiratória, não muito grave, mas que exigia observação durante a noite. A Sofia recebeu soro e medicação, e a febre começou a baixar. Sentei-me ao lado da cama da minha filha, exausta pela preocupação e cansaço. Enquanto Pedro estava calmamente no canto, a observar, dizendo-me que eu devia descansar e que o bebê ficaria bem. Mas neguei com a cabeça, dizendo que não conseguia dormir, e Pedro ficou em silêncio por um momento, antes de puxar uma cadeira e sentar-se ao meu lado. Uma ação tão comum e humana que tive de olhar para ele de novo para ter a certeza de que ainda era Pedro Macedo, o homem que eu tinha visto a ordenar vingança apenas noites antes. A primeira vez que fiquei acordado a noite toda por outra pessoa foi quando a Teresa foi diagnosticada com lúpus, disse Pedro, a sua voz baixa e distante. Ela tinha 19 anos, eu tinha 27. Os nossos pais já tinham partido há muito tempo. Eu era tudo o que ela tinha. E fez uma pausa, os olhos cinzentos a fixarem-se no nada, dizendo que tinha construído todo aquele império para garantir que ela tivesse os melhores médicos, a medicação mais cara, tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas há coisas que o dinheiro não compra. Olhei para ele e pela primeira vez vi um cansaço desprotegido naquele rosto que estava sempre tão frio. Como a saúde, disse suavemente. E Pedro acenou com a cabeça. Como a saúde, como o tempo, como as pessoas que perdemos. O silêncio estendeu-se entre nós, mas não era pesado. Era o silêncio de duas pessoas que entendiam a dor de serem incapazes de proteger aqueles que amavam. Quem perdeu? Perguntou Pedro sem olhar para mim. E eu fiquei surpreendida com a franqueza, respondendo que perdi a minha mãe para o cancro quando tinha 19 anos. E ele olhou para mim de novo e perguntou sobre o meu pai. E eu disse que ele partiu quando eu tinha 5 anos e eu não me lembrava do rosto dele. E Pedro acenou com a cabeça como se aquela resposta fizesse todo o sentido. Então ele fez algo que eu não esperava. Estendeu a mão e pegou na minha, suavemente, mas com firmeza, dizendo-me que o bebê ficaria bem. E pela primeira vez, os seus olhos cinzentos carregavam algo que se assemelhava a calor, dizendo que ele prometia. Não retirei a mão. Olhei para a sua mão grande a envolver a minha, senti o calor e a força nela. E naquele momento, num quarto de hospital às 3 da manhã, ao lado da minha filha a dormir, percebi que algo mais dentro de mim tinha mudado. Outra parede tinha caído, e eu já não tinha a certeza se conseguiria alguma vez reconstruí-la. A Sofia dormia pacificamente depois da febre ter passado. A sua respiração constante e o som mais suave no quarto de hospital. E eu permaneci sentada ao lado da cama enquanto Pedro ainda estava ali, a sua mão já não segurando a minha. No entanto, a distância entre nós tinha diminuído de uma forma difícil de definir. E então ele falou abruptamente, a sua voz baixa como um trovão distante, dizendo que eu lhe tinha perguntado sobre os seus pais. E eu virei-me para ele, surpreendida com a sua vontade de se abrir, dizendo-lhe suavemente que ele não tinha de falar se não quisesse. Mas Pedro olhou pela janela,
onde o céu noturno estava lentamente a desvanecer-se no cinzento da madrugada, e disse que eu estava a viver na sua casa, a cuidar da sua irmã, a criar a minha filha debaixo do seu teto, e que eu merecia saber quem ele era. E ficou em silêncio por um momento, como se procurasse o lugar certo para começar, antes de falar calmamente, como se estivesse a contar a história de outra pessoa, dizendo que o nome da sua mãe era Isabel, que ela era bonita como um anjo e gentil ao ponto da ingenuidade, que ela conheceu o pai dele, Ricardo Macedo, quando tinha apenas 18 anos, um homem nascido numa família rica do Porto, charmoso e polido, que escondeu a sua verdadeira natureza até que ela já estava grávida dele. E eu ouvia sem ousar respirar muito alto, sentindo a velha dor a despertar em cada palavra que Pedro dizia, enquanto ele contava que o pai era alcoólico e violento, que ele batia na sua mãe antes que Pedro sequer pudesse andar, que ela escondia-lhes nódoas negras com maquilhagem e mentia, dizendo que tinha caído pelas escadas, caído na cozinha, caído em qualquer lugar, exceto na verdade, que ela ficou por ele e pela Teresa porque acreditava que o pai iria mudar. E Pedro respirou fundo enquanto eu via sua mão apertar na coxa. E ele disse que, naquela noite, ele tinha 12 anos e a Teresa tinha 4. Que o pai chegou à casa bêbado e procurou uma razão para discutir com a mãe deles. Que ele não se lembrava do que o pai gritou. Talvez o jantar estivesse frio. Talvez a casa não estivesse limpa o suficiente. Talvez não houvesse razão nenhuma. Mas ele lembrava-se da mãe a suplicar. Lembrou-se dela a empurrá-lo e a Teresa para o armário e a dizer-lhes para se esconderem e não saírem, acontecesse o que acontecesse. E a voz de Pedro baixou quase para um sussurro, enquanto ele dizia que ouviu tudo através da fresta da porta do armário. Os socos, os gritos da mãe dele e depois o tiro. Um único tiro seguido de silêncio. E eu senti lágrimas arderem nos meus olhos, mas não disse nada, apenas ouvi. E Pedro continuou que quando a polícia chegou, o pai dele tinha tirado a própria vida, que a mãe dele jazia no chão da cozinha com sangue por todo o lado, que a Teresa não falou durante 2 anos depois, e que ele jurou que nunca mais permitiria que alguém que amava fosse magoado daquela forma. E virou-se para mim, os seus olhos cinzentos escurecidos pelo peso da memória, e disse que tinha construído tudo aquilo, o império, o poder, para que nunca mais fosse tão indefeso como aquele menino de 12 anos escondido num armário, ao ouvir a sua mãe morrer, que ele se tornou algo que as pessoas temiam, para que aqueles com quem ele se importava nunca mais tivessem de temer nada. E eu entendi então porque ele me tinha ajudado na noite da mensagem errada. Porque ele reagiu instantaneamente à história de uma mãe desesperada e de uma criança doente. Porque por trás da exterioridade fria e da reputação implacável, ainda havia um homem capaz de se importar. E eu disse-lhe gentilmente que ele não era um monstro, mas uma criança ferida que tinha aprendido a proteger-se. E Pedro olhou para mim como se algo se partisse nos seus olhos cinzentos. E ele disse que tinha matado pessoas. Muitas pessoas com as suas próprias mãos ou por suas ordens, perguntando se eu podia aceitar isso. E eu não respondi de imediato, olhando em vez disso para minha filha a dormir, pensando em Ricardo, pensando no que ele me tinha feito, pensando em como eu tinha desejado uma vez que alguém o matasse por mim. E finalmente respondi honestamente que não sabia. Mas eu sabia que ele tinha salvo a vida da minha filha 2 vezes, e isso importava mais para mim do que qualquer coisa que ele tivesse feito aos outros. E Pedro estudou-me por muito tempo, como se procurasse engano nas minhas palavras, mas não encontrando nenhum. E pela primeira vez, vi algo como paz assentar naquele rosto que estava sempre tão tenso. O silêncio demorou-se entre nós depois de Pedro terminar de contar a sua história. E eu senti que algo dentro de mim exigia uma resposta, uma troca, uma partilha da minha própria escuridão para equilibrar o que ele acabara de expor.
Então respirei fundo e comecei a falar, a minha voz leve como uma brisa que passa, contando que conheci Ricardo logo depois de terminar a escola de enfermagem, que ele era polícia, bonito, charmoso e hábil em fazer uma mulher de 23 anos, que tinha perdido a mãe, sentir-se como se fosse o centro do universo, que eles namoraram durante 6 meses e depois casaram. E eu realmente acreditei que tinha encontrado o homem que me protegeria para o resto da vida. E dei um sorriso amargo, os meus olhos fixos no nada, enquanto dizia que a primeira agressão veio 2 meses depois do casamento. Quando cheguei tarde de um turno longo, que ele me acusou de traição, que eu neguei, e que ele me deu um soco na cara, depois chorou, pediu desculpa e prometeu que nunca mais aconteceria. E eu acreditei nele. Enquanto Pedro não disse nada, mas eu podia sentir a tensão enrolada no seu corpo como um animal a conter a sua raiva. E eu continuei que aconteceu de novo. E de novo. Cada vez com uma nova desculpa. Cada vez seguida de desculpas e promessas, que eu escondia as nódoas negras com maquilhagem, mentia aos meus colegas de trabalho que era desajeitada, mentia a mim mesma que as coisas iriam melhorar até que descobri que estava grávida. E ao mesmo tempo, descobri que Ricardo não era apenas um polícia comum, que ele aceitava subornos de gangues, protegia traficantes de droga e até ajudava a destruir provas em casos de homicídio. E eu olhei para as minhas mãos, os meus dedos entrelaçados e a tremer enquanto dizia que queria ir embora. Mas Ricardo disse-me que se eu o fizesse, ele me mataria, que ninguém acreditaria numa enfermeira em vez de um polícia condecorado, que ele me encontraria onde quer que eu fosse. E eu acreditei nele porque tinha visto do que ele era capaz. E fiz uma pausa, engolindo em seco, antes de dizer que na noite em que escapei, estava grávida de 6 meses, que Ricardo chegou à casa bêbado e me chutou no estômago, que pensei que ia perder o meu bebê, pensei que ia morrer, mas de alguma forma, quando ele desmaiou, rastejei para fora de casa com uma mala e 200 euros, que a chuva caía torrencialmente, que andei 5 milhas até a estação de autocarros com sangue a escorrer pelas minhas pernas, rezando para que o meu filho ainda estivesse vivo. E as lágrimas corriam-me pelo rosto, embora eu não me incomodasse em limpá-las, enquanto dizia que tinha estado a fugir durante quase 2 anos, mudando de morada 4 vezes, vivendo com medo todos os dias, e que ele ainda me encontrava. Ele sempre me encontrava. E Pedro permaneceu em silêncio. Mas quando olhei para ele, vi que os seus olhos cinzentos tinham escurecido para algo assustador. A sua mandíbula apertada tão firmemente que eu podia ver o músculo a tremer debaixo da pele. E ele disse com uma voz baixa e inabalável como um juramento que Ricardo nunca mais me tocaria nem a Sofia, que ele prometia. E eu olhei para ele, o homem que tinha confessado ter matado, o homem temido por todo o submundo, e acreditei nele completa e absolutamente. E não nos tocamos, não demos as mãos, não nos abraçamos. Não houve contato físico nenhum. No entanto, naquele quarto de hospital ao amanhecer, com a minha filha a dormir pacificamente e os nossos segredos expostos, algo tinha mudado irrevogavelmente entre nós. Um laço invisível tinha sido atado, e eu sabia que o que viesse a seguir já não estaria sozinha. Uma semana depois daquela noite no hospital, a minha vida parecia ter encontrado um novo ritmo. Sofia tinha recuperado totalmente e agora andava desajeitadamente pelo jardim, sob a tranquila vigilância de Teresa e até de Victor. Eu e Pedro não falamos sobre a noite em que partilhamos os nossos segredos. No entanto, algo tinha mudado na forma como nos olhávamos. Olhares que se demoravam um pouco mais, dedos a roçarem-se por acidente ao passarmos uma chávena de chá, silêncios que já não eram pesados, mas confortáveis, como os que existem entre duas pessoas que se entendem sem palavras. Naquela tarde, estava eu a brincar com a Sofia na sala, quando a campainha do portão tocou repetidamente, urgente e agressiva.
Ouvi Victor a falar bruscamente no seu rádio. Depois, o som de passos pesados a correr pelo hall, e o instinto disse-me que algo estava errado. Levantei a Sofia nos braços, o reflexo protetor a surgir instantaneamente, fui à janela e olhei para o portão, e o sangue nas minhas veias gelou. Ricardo. Ele estava lá, mesmo em frente ao portão de ferro, a usar o seu uniforme de polícia como se estivesse em serviço oficial. Ao lado dele, dois homens de fato que pareciam advogados, e na sua mão uma pilha de documentos que ele acenou para a câmara de segurança. O meu coração batia descontroladamente. Agarrei a Sofia e recuei da janela. Mas era tarde demais. Ele tinha me visto e ele sorriu, o mesmo sorriso que eu tinha visto centenas de vezes antes dos punhos descerem. A porta da sala abriu-se e Pedro entrou, o rosto esculpido em pedra, olhos cinzentos escurecidos por algo perigoso. Fique aqui com a Teresa, disse ele abruptamente. Não saia desta sala. Victor estará consigo. Pedro, comecei, mas ele já se tinha virado e afastado. Olhei de novo pela janela e vi Pedro sair para o portão sozinho, sem guardas, sem qualquer arma visível, a caminhar em direção ao portão onde Ricardo esperava. Cada passo a irradiar uma confiança e autoridade silenciosas. O portão abriu-se enquanto os dois homens se enfrentavam. Ricardo alguns centímetros mais alto, ombros largos e musculoso de treino regular, vestido com o seu uniforme de polícia, com uma arma na anca como um lembrete de que a lei estava do seu lado. Mas Pedro não vacilou, parado com as mãos nos bolsos, a cabeça ligeiramente inclinada, a olhar para Ricardo como quem olha para um inseto irritante a interromper o dia. Eu não conseguia ouvir as suas palavras, mas vi Ricardo entregar os documentos a Pedro. Vi Pedro lê-los por alto e atirá-los de volta. Vi Ricardo sorrir e dizer algo que fez os ombros de Pedro ficarem rígidos. 10 minutos depois, Ricardo e os seus companheiros entraram no carro e foram embora. E Pedro ficou imóvel no portão por um longo momento antes de se virar para dentro. Quando ele regressou à sala de estar, o seu rosto era uma máscara impecável de controlo frio. Mas eu tinha aprendido a ler o que estava por baixo. O que é que ele quer? Perguntei. A minha voz a tremer apesar do meu esforço para a estabilizar. Pedro olhou para a Sofia aninhada nos meus braços. Depois para mim. Ele tem uma ordem judicial a exigir a custódia, alegando que raptou a filha dele e que está a viver com um criminoso perigoso. Senti como se me tivessem dado um murro no peito. Não, ele não pode. Ele pode, Pedro respondeu. A sua voz calma, mas os seus olhos a arder. Ele é um polícia com ligações e claramente comprou um juiz. A ordem exige que entregue a Sofia dentro de 7 dias ou será presa por rapto de crianças. Caí na cadeira, agarrando a Sofia como se alguém já estivesse a tentar tirá-la de mim. Não vou entregar a minha filha a ele, disse, a minha voz a quebrar-se. Prefiro morrer. Não terá de o fazer, disse Pedro, aproximando-se. Mas precisa de saber mais uma coisa. Mais o quê? Ricardo não está a agir sozinho. Ele está a trabalhar com Antônio Benevides. O nome levou-me de volta à noite em que eu tinha testemunhado a reunião. O homem ferido. A fúria fria na voz de Pedro quando ele falou do seu inimigo. O homem que emboscou as suas pessoas no porto? Perguntei. Pedro acenou com a cabeça. Benevides tem procurado a minha fraqueza há anos. Agora ele pensa que a encontrou. Ele pensa que você e a Sofia são essa fraqueza. Olhei para ele, compreendendo a verdade aterrorizante. Aquilo não era apenas Ricardo a tentar reclamar a filha. Aquilo era uma guerra entre dois poderes criminosos. E eu e Sofia tínhamos nos tornado peças no tabuleiro. Desculpe, sussurrei. Eu arrastei-o para isto. Pedro olhou para mim e pela primeira vez estendeu a mão por sua própria iniciativa e tocou-me levemente na bochecha. Ninguém me arrastou para lado nenhum. Eu escolhi ficar aqui e não deixarei ninguém tocar no que é meu. O que é meu?
As palavras ecoaram na minha mente com um significado que eu não ousava examinar. Mas antes que eu pudesse reagir, Pedro retirou a mão e virou-se para a porta. Convoquem uma reunião de emergência com os capitães, disse ele a Victor, que esperava no hall. Se Benevides quer guerra, então ele terá guerra. A porta fechou-se, deixando-me sozinha com a minha filha e o crescente medo de que a tempestade que estava prestes a rebentar varreria tudo. 2 dias depois, Ricardo voltou. Desta vez sem advogados, apenas ele e uma viatura da polícia estacionada à porta do portão, como uma declaração de guerra aberta. Eu estava a alimentar a Sofia quando Victor entrou com uma expressão mais tensa do que o normal e disse que Ricardo queria falar diretamente com o Sr. Macedo a sós, não através da vedação, e que o Sr. Macedo tinha concordado. Saltei, quase derramando a taça da Sofia, dizendo: não. Pedro não podia sair sozinho com ele. Ricardo era perigoso. Mas Victor respondeu no seu tom impassível que o Sr. Macedo sabia o que estava a fazer e tinha ordenado que eu ficasse no meu quarto e não saísse sob nenhuma circunstância. No entanto, eu não conseguia ficar parada. E quando Victor saiu, levei a Sofia para junto da Teresa, que estava a descansar. Depois escorreguei para a janela de um corredor do 2º andar, com vista para a frente da propriedade, onde vi Pedro sair das portas principais sozinho, sem guardas, sem qualquer arma visível, a caminhar em direção ao portão onde Ricardo esperava. Cada passo a irradiar calma, confiança e autoridade. O portão abriu-se enquanto os 2 homens se enfrentavam. Ricardo, alguns centímetros mais alto, ombros largos e musculoso de treino regular, vestido com o seu uniforme de polícia com uma arma na anca, como um lembrete de que a lei estava do seu lado. Mas Pedro não vacilou, parado com as mãos nos bolsos, a cabeça ligeiramente inclinada, a olhar para Ricardo como quem olha para um inseto aborrecido a interromper o dia. Eu não conseguia ouvir as suas palavras, mas vi Ricardo sorrir aquele sorriso condescendente e familiar, gesticular em direção à mansão enquanto falava, claramente referindo-se a mim ou a Sofia, enquanto Pedro permanecia completamente imóvel. E Ricardo aproximou-se, invadindo o espaço de Pedro, tentando intimidá-lo com a sua estatura maior, falando perto do rosto de Pedro e apontando um dedo ao seu peito. E então tudo aconteceu muito rápido. Pedro moveu-se como um fantasma, uma mão a apertar o dedo apontado e a torcê-lo num ângulo antinatural. Ricardo caindo de joelhos de dor, a boca aberta num grito que eu não conseguia ouvir, enquanto a outra mão de Pedro já tinha sacado a arma de Ricardo e a tinha pressionado sob o seu queixo. Tudo a desenrolar-se em menos de 3 segundos. E eu tapei a boca com a mão para não gritar quando vi Pedro inclinar-se e dizer algo ao ouvido de Ricardo. Não gritando, não zangado, apenas palavras calmas que transformaram o rosto de Ricardo de dor em puro terror. Vocês alguma vez se questionaram o que se passa na mente de um homem como o Ricardo naquele momento? Ele, que sempre se sentiu acima da lei, que usava a sua posição para aterrorizar. De repente estava de joelhos, com uma arma apontada à cabeça, pelo homem que ele achava que podia manipular. Será que se viu a vida inteira a passar? Ou apenas a humilhação do momento? Eu imagino que a sua arrogância o cegava tanto que nunca pensou que o karma viria sob a forma do Pedro. Mas ali estava ele, o diabo do Porto, a dar-lhe uma lição de humildade que ele nunca esqueceria. Ou talvez, sim, talvez esqueceria, porque não seria o mesmo depois daquilo. É um pensamento estranho, mas quase me senti, não feliz, mas satisfeita. Satisfeita por ele ter finalmente encontrado alguém que o tratou com a mesma moeda com que ele tratou tanta gente. Depois Pedro falou novamente e libertou-o, empurrando Ricardo para o chão, removendo o carregador da arma e atirando a arma vazia ao lado dele antes de se virar e ir embora como se tivesse acabado de resolver um pequeno inconveniente.
E Ricardo ficou ali por um momento, o rosto vermelho de humilhação antes de se levantar, pegar na arma e olhar para Pedro, enquanto ele voltava para a casa, gritando alto o suficiente para eu ouvir que Pedro se arrependeria daquilo, que ele voltaria e da próxima vez traria uma unidade tática completa, zombando que Pedro não fazia ideia com quem estava a lidar e que Benevides o faria em pedaços. E Pedro parou à porta e virou-se, fixando Ricardo com um olhar tão frio e letal que mesmo da janela do segundo andar eu senti, dizendo, 7 dias, numa voz que se propagou pelo ar silencioso, que se Ricardo ainda estivesse a respirar depois de 7 dias, Pedro iria encontrá-lo pessoalmente. Depois entrou e a porta fechou-se atrás dele, deixando Ricardo parado ali mais um momento com raiva e medo, a contorcer-lhe o rosto, antes de ele entrar no carro e ir embora, pneus a chiar no cascalho. E eu recuei da janela, o corpo todo a tremer, sem saber se devia sentir medo da violência que tinha testemunhado. Alívio pela humilhação de Ricardo ou pavor porque a sua ameaça não era vazia. 7 dias. Eu tinha 7 dias antes que tudo explodisse. Naquela noite, depois da Sofia adormecer profundamente, recebi uma mensagem de Pedro a pedir para ir ao seu escritório. E eu caminhei pelo longo e escuro corredor com o coração a bater a cada passo, sem saber o que me esperava. A pesada porta de carvalho do escritório já estava aberta. Pedro junto à grande janela com vista para o mar escuro, um copo de uísque meio cheio na mão, o seu fato substituído por uma camisa preta com as mangas arregaçadas. E na luz tênue, ele parecia mais exausto, mais humano. Fecha a porta, disse ele sem se virar. E eu obedeci, parando perto do limiar, sem saber se devia aproximar-me ou manter a distância. Pedro virou-se, os olhos cinzentos fixaram-se em mim nas sombras. Tenho uma proposta. E eu esperei, a garganta apertada. Casa comigo. As palavras caíram como uma bomba no silêncio. Pestanejei, certa de que tinha ouvido mal. O que disseste? Casa comigo, Pedro repetiu calmamente, como se estivesse a discutir um contrato de negócios. Um casamento legal dar-lhe-á proteções que Ricardo não pode quebrar. Você será a minha esposa. Sofia será a filha da minha esposa. Os meus advogados podem usar isso para anular a ordem judicial dele. Nenhum tribunal no Porto desafiará a família Macedo. Nenhum juiz assinará uma ordem para levar a filha da esposa de Pedro Macedo. Olhei para ele, o meu coração acelerado por razões que me recusava a nomear. Um casamento de conveniência em papel? Sim. Pedro pousou o copo e moveu-se na minha direção. Terá todos os direitos legais de uma esposa legítima, seguro, bens, herança, mas nenhuma outra obrigação. Manterá o seu próprio quarto, a sua própria vida. Este é apenas um arranjo para protegê-la a si e a Sofia. Recuei enquanto ele se aproximava. Por quê? Perguntei, a minha voz a tremer. Por que está a fazer tudo isto? Podia ter me mandado embora desde o início. Podia ter me deixado para Ricardo. Por que me proteger como se eu importasse? Pedro parou a um passo de distância. Olhos cinzentos nunca deixando o meu rosto. Talvez porque você importa. O silêncio estendeu-se entre nós, pesado de significado. E senti como se a sala estivesse a encolher, deixando apenas nós dois e uma distância que se dissolvia centímetro a centímetro. Não posso, finalmente disse, a minha voz mais fraca do que queria. Não posso casar-me por um arranjo, mesmo por proteção. Casei-me com o homem errado uma vez e quase perdi a vida. Não posso entrar noutro casamento sem amor. Pedro estudou-me por um longo momento, a sua expressão ilegível. Depois acenou com a cabeça. Compreendo. E virou-se de novo para a janela como se a conversa tivesse terminado. Mas, concorde ou não, eu continuarei a protegê-la. Não por causa de um acordo ou de um contrato, mas porque eu escolho fazê-lo. Olhei para as suas costas,
sentindo algo fraturar e curar ao mesmo tempo no meu peito. Pedro, disse suavemente, e embora ele não se tenha virado, eu sabia que ele estava a ouvir. Obrigada por tudo. Pedro não respondeu, mas viu seus ombros baixarem ligeiramente, como se um peso tivesse sido levantado, e saí do escritório, fechando a porta atrás de mim, voltando para o meu quarto com um coração a bater a um ritmo que nunca tinha sentido antes. 6 dias passaram num estado de tensão crescente. Pedro reforçou a segurança em torno da quinta. As patrulhas duplicaram, novas câmaras instaladas em cada ponto cego, e Victor raramente saía do lado da Ana e da Sofia, uma sombra silenciosa sempre por perto. Mas no 7º dia, tudo desabou. Naquela tarde, Teresa sugeriu levar a Sofia para brincar no Jardim das Flores Orientais, uma área considerada a mais segura, situada no interior da quinta, rodeada por muros altos e guardada por 2 seguranças. E eu concordei porque precisava de preparar a medicação da noite para a Teresa, e a Sofia estava há demasiado tempo fechada. Olhei pela janela e vi Teresa sentada num banco de pedra, enquanto Sofia corria em círculos, a perseguir borboletas, o seu riso claro a ecoar pelo ar da tarde. Tudo parecia incrivelmente pacífico. E então veio a explosão. Não uma, mas várias, rápidas e violentas, como fogos de artifício mortais. Olhei de novo para a janela e vi fumo a subir da direção do portão principal. Gritos, passos a correr, o estalo de tiros. E no jardim oriental, vi figuras escuras a escalar o muro. O meu coração saltou uma batida antes de eu sair disparada do quarto, como um animal enlouquecido, a descer as escadas, a correr pelos corredores, a abrir as portas para o jardim. E a cena à minha frente era um pesadelo. 2 guardas jaziam imóveis na relva, o sangue a espalhar-se por baixo deles. Teresa estava a ser protegida e arrastada de volta para casa por um homem, o rosto branco de terror, e a Sofia, a minha filha, estava a ser carregada por um homem vestido de preto em direção ao muro onde uma escada de corda balançava. Sofia! Gritei, as minhas pernas a levarem-me mais rápido do que eu alguma vez pensei ser possível. A Sofia também estava a gritar, as suas mãozinhas a esbracejarem, a chamar pela mãe em puro pânico. O raptor virou-se e eu reconheci o rosto. Não Ricardo, mas um dos homens que tinha vindo com os advogados naquele dia. Um dos homens de Benevides. Eu não abrandei. Atirei-me ao homem que segurava a minha filha, as minhas unhas a arranharem o seu rosto, os meus dentes a cravarem-se em qualquer carne que conseguisse alcançar. A Sofia escorregou dos seus braços e caiu na relva. Gritei para ela correr, mas a Sofia era demasiado pequena, demasiado aterrorizada, congelada no lugar e a soluçar. Um punho esmagou-me o rosto. Caí com sangue a inundar-me a boca. Tentei levantar-me, mas um pontapé no estômago dobrou-me. Através do nevoeiro da dor, vi outro homem pegar na Sofia e ouvi os gritos da minha filha a ficarem distantes. Não, tentei gritar, mas a minha voz saiu num sussurro quebrado. Meu bebê, devolve-me o meu bebê. Um golpe atingiu-me na nuca e a escuridão engoliu-me por completo. Quando acordei, estava na minha própria cama, a cabeça a doer-me terrivelmente, os lábios inchados, o corpo como se tivesse sido atropelado. No entanto, nenhuma daquela agonia física se comparava ao terror. Quando a memória veio em força, Sofia! Sentei-me ignorando as tonturas, ignorando a enfermeira que tentava deter-me, tropecei até a porta e desci as escadas em direção aos gritos e aos sons de coisas a partirem-se que vinham do escritório de Pedro. Abri a porta e congelei. O escritório parecia ter sido atingido por uma tempestade. A secretária virada, cadeiras partidas, livros e papéis espalhados pelo chão. E nos destroços, Pedro estava de costas para mim, a mão a sangrar onde ele tinha dado um soco na parede, todo o seu corpo a tremer com uma raiva mal contida. Victor estava rígido no canto.
Teresa chorava no sofá enquanto Maria tentava confortá-la. Pedro, disse eu, a minha voz a falhar. Ele virou-se e eu vi um Pedro Macedo que nunca tinha visto antes. Olhos cinzentos, agora pretos como uma noite sem lua. Todo o controlo tinha desaparecido. Apenas a fúria bruta de uma besta encurralada restava. E quando me viu, essa fúria vacilou, perfurada por algo mais. Dor, culpa e um medo que eu nunca imaginei naquele rosto. A minha filha, sussurrei enquanto as minhas pernas finalmente cediam. E Pedro avançou, agarrando-me antes que eu atingisse o chão. Vou encontrá-la, disse ele, a sua voz a tremer. Juro, Liana, vou trazer a Sofia de volta, mesmo que tenha de queimar esta cidade inteira até ao chão. Olhei para ele através das minhas lágrimas e soube que aquilo não era uma promessa vã. Pedro Macedo realmente incendiaria tudo para trazer a minha filha de volta. A única questão era se seria a tempo. No espaço de 1 hora após o rapto, a Quinta Macedo transformou-se num centro de comando de guerra. Homens que nunca tinha visto antes apareceram de todo lado e encheram a grande sala de conferência subterrânea, onde eu nunca tinha tido permissão para entrar até agora. Ecrãs de computador a brilhar, mapas da cidade espalhados pela mesa, rádios e telefones a crepitar sem parar. E Pedro estava à frente de tudo, ainda com a camisa manchada de sangue da sua mão ferida, sem parecer notar. Olhos cinzentos agora gelados e voz baixa e inflexível, enquanto emitia ordens, dizendo que queria todas as estradas de saída do porto monitorizadas, todos os armazéns, todas as casas-abrigo, todos os locais que Benevides alguma vez tinha usado, revistados para mobilizar tudo, que ele não se importava com o custo ou com quantas pessoas tivessem de passar por cima para encontrar a criança. Victor acenou com a cabeça e atribuiu imediatamente tarefas aos capitães, enquanto eu estava sentada num canto. O meu corpo dormente com choque e dor, mas recusando-me a sair porque precisava de estar ali, precisava de saber tudo, precisava de fazer alguma coisa em vez de ficar sozinha, enquanto o medo me devorava segundo a segundo. E então o telemóvel de Pedro tocou, a sua mandíbula a apertar-se, enquanto ele verificava o ecrã antes de atender em alta voz para que todos pudessem ouvir. A voz de Ricardo a sair, cheia de triunfo, chamando Pedro pelo nome e dizendo que o bebê estava com ele, a chorar sem parar e a chamar pela mãe. Quão patético era. Avancei, já estou aí, Mas Victor deteve-me. O som dos choros fracos e aterrorizados da Sofia ao fundo esmagou-me o coração. Pedro perguntou calmamente o que ele queria. Ricardo riu e disse que queria muitas coisas, mas o seu chefe Benevides queria algo específico. Todos os ficheiros operacionais de Pedro, listas de parceiros, rotas de transporte, contas bancárias, tudo a ser entregue dentro de 24 horas, e a criança seria devolvida intacta. Recusa significava que ela seria enviada de volta peça por peça. Caí com apenas Victor a manter-me de pé, enquanto tentava gritar e implorar, mas nenhum som saiu. Pedro perguntou que garantia tinha de que cumpririam a palavra se ele cedesse. Ricardo riu mais alto e disse que não tinha nenhuma. Perguntando que escolha Pedro tinha, lembrando-o. Benevides tinha esperado anos por esta oportunidade, que era render-se ou a morte da criança. 24 horas, a chamada terminou e um silêncio mortal caiu sobre a sala. Olhei para Pedro à procura de respostas, perguntando através de lágrimas a tremer o que ele faria e se lhes daria os ficheiros. Pedro encontrou o meu olhar e, naquele momento, revelou a guerra que se travava dentro dele ao dizer que entregar os ficheiros permitiria a Benevides destruí-lo, que ele seria preso ou morto. Teresa perderia o seu único protetor e não havia garantia de que a Sofia seria libertada, porque homens como Benevides não cumpriam promessas. Gritei através das minhas lágrimas, perguntando se isso significava que ele deixaria a minha filha morrer.
Pedro aproximou-se e agarrou os meus ombros, olhos cinzentos a arder com uma determinação que nunca tinha visto antes ao dizer que ele não se renderia e não deixaria a Sofia morrer, que ele encontraria onde eles estavam e a traria de volta. Perguntei como, e Pedro respondeu pelo método que ele conhecia melhor, virando-se para Victor e ordenando-lhe que ativasse todos os informadores para localizar Benevides dentro de 12 horas e preparasse a equipa de ataque de elite, declarando que naquela noite eles iriam caçar. Victor respondeu instantaneamente com algo como uma antecipação implacável nos seus olhos e olhei em redor para os homens a armarem-se, para Pedro a tornar-se a versão mais perigosa de si mesmo, percebendo que nas próximas 24 horas haveria derramamento de sangue. A única questão era de quem. 14 horas depois do telefonema de resgate, as fontes de Pedro localizaram o paradeiro. Um armazém abandonado na zona industrial sul do porto, outrora um centro de distribuição de Benevides antes de ser apreendido pelo Sindicato Macedo 5 anos antes. Ele está a usar o seu próprio antigo território, relatou Victor durante a reunião de emergência à meia-noite. Há cerca de 20 guardas, totalmente armados. A criança está a ser mantida no segundo andar, num antigo escritório. Pedro acenou com a cabeça, os seus dedos a tocarem ritmicamente no mapa. Atacamos às 3 da manhã, quando os guardas estiverem mais fracos. Victor, divida as equipas em 3 grupos e cerquem por 3 lados. Eu liderarei a unidade principal pela entrada da frente. Levantei-me do canto onde tinha estado sentada em silêncio a observar durante horas. Vou contigo. Todos os olhos na sala se viraram para mim. Pedro olhou para trás, a testa a enrugar-se. Não era uma pergunta. Vou, disse eu, a minha voz mais firme do que alguma vez pensei ser possível. É a minha filha que está lá dentro. Isto é um campo de batalha, não um lugar para civis, Pedro respondeu friamente. Você vai atrasar-nos e colocar todos em risco, incluindo a Sofia. Aproximei-me, inabalável sob o seu olhar intimidante. Vivi com um homem que me batia todos os dias durante 2 anos. Fugi com 6 meses de gravidez através de uma tempestade. Criei a minha filha sozinha na pobreza e no medo durante 18 meses. Não sou tão fraca como pensa, Pedro, e não vou ficar aqui sentada à espera enquanto a minha filha precisa de mim. Enfrentamo-nos, vontade contra vontade. E no final, Pedro cedeu. Não porque eu fosse mais forte, mas porque ele compreendeu. Use colete à prova de bala e fique diretamente atrás de mim o tempo todo, disse ele, a sua voz ainda dura, mas cedendo. Se eu disser para correr, você corre. Se eu disser para procurar abrigo, você procura. Sem discussões. Entendido. Entendido. Às 3 da manhã, o comboio preto rolou silenciosamente para a zona industrial. Sentei-me no SUV com Pedro e Victor, o colete pesado a oprimir o meu peito, o coração a bater como um tambor de guerra. Pela janela, vi o armazém emergir da escuridão, luzes tênues a brilhar de algumas janelas do segundo andar. A Sofia estava lá dentro, a minha filha, sozinha e aterrorizada, à minha espera. O veículo parou. Pedro virou-se para mim, olhos cinzentos afiados como lâminas no escuro. Pronta! Acenei com a cabeça sem confiar na minha voz. Pedro abriu a porta e o inferno começou. Tiros trovejaram enquanto as equipas de Macedo atacavam por 3 lados. Corri atrás de Pedro, agachada, o coração a bater descontroladamente enquanto as balas rasgavam o ar. Homens caíram de ambos os lados, o sangue a espalhar-se pelo cimento, o cheiro de pólvora e ferro a sufocar o ar. Pedro avançava como um fantasma letal, disparando sem hesitação, sem desperdiçar uma única bala. Cada tiro derrubava um inimigo, o seu rosto completamente inexpressivo. Sem raiva, sem medo, apenas o foco frio de um assassino profissional. Este era o diabo, as pessoas sussurravam. Este era o diabo do porto.
Entramos no armazém por corredores escuros e salas vazias. Victor e a sua equipa tinham assegurado o primeiro andar e o tiroteio diminuiu. Pedro levou-me pelas escadas, passando por corpos ainda quentes. Forcei-me a não olhar, a não pensar em famílias e vidas. Eles tinham levado a minha filha e mereciam este destino. O segundo andar tinha um longo corredor forrado de portas. Pedro sinalizou-me para ficar para trás e abriu cada porta a pontapé. Arma em punho. A primeira sala vazia, a segunda vazia, a terceira. E ouvi um choro, o choro que eu reconheceria entre 1 milhão de sons. Sofia! Gritei, empurrando Pedro e correndo para a sala apesar de todos os avisos. A Sofia estava sentada no canto, as mãos atadas à perna de uma mesa, o rosto marcado por lágrimas e sujidade. Uma mulher estava ao lado dela com uma arma apontada para a porta. Mas quando entrei, a mulher hesitou por um único segundo, e esse segundo foi suficiente. Pedro disparou uma vez. A mulher caiu e a arma bateu no chão. Não olhei. Caí de joelhos ao lado da Sofia, as mãos trêmulas a arrancarem as amarras, puxando a minha filha para os meus braços, como se alguém a pudesse roubar novamente. Estou aqui, sussurrei entre lágrimas. Estou aqui. Estás segura agora. A Sofia soluçou, os braços minúsculos apertados no pescoço da mãe, como se nunca mais quisesse soltar. Olhei para cima para ver Pedro parado na porta, a arma ainda na mão, o seu rosto ainda esculpido em pedra. No entanto, nos seus olhos cinzentos, vi algo mais. Não alívio, mas uma determinação férrea. Não acabou, disse ele. Ricardo e Benevides ainda estão algures. A voz de Victor crepitou no rádio. Benevides, encontrado na cave, está a tentar fugir. Pedro olhou para mim. Fique aqui. Victor irá protegê-la a si e a Sofia. Virou-se e foi embora. E eu soube que quando ele voltasse, haveria mais sangue nas suas mãos, e percebi que não me importava nada. Segurei a Sofia com força contra o peito, as minhas costas pressionadas no canto da parede, instintivamente protegendo a minha filha com o meu próprio corpo, enquanto o tiroteio ainda ecoava algures ao longe. Sofia tinha parado de chorar, deixando apenas pequenos soluços quebrados, os seus olhos arregalados fechados, o rosto enterrado contra o peito da mãe, como se estivesse a tentar desaparecer deste mundo aterrorizante. Desculpa, sussurrei ao ouvido da minha filha enquanto as lágrimas me corriam pelo rosto. Desculpa por não te ter protegido. Sinto muito. Passos pesados soaram no corredor, e eu apertei o abraço. Os meus olhos fixos na porta, à espera que Victor aparecesse como Pedro tinha prometido. Mas não foi Victor quem entrou. Foi Ricardo, parecendo ter rastejado diretamente do inferno. O seu fato desgrenhado, sangue espalhado pelo rosto e mãos, o olho esquerdo inchado e fechado. No entanto, a arma na sua mão estava firme, apontada diretamente para mim, o seu sorriso distorcido e desequilibrado. Achaste mesmo que te podias esconder de mim para sempre, Ana? Rosnou ele enquanto avançava. Achaste que aquele bastardo da máfia te podia proteger? Olha para este lugar, eu ainda estou de pé e ele está ocupado a matar pessoas lá embaixo. Recuei, colocando-me totalmente à frente da Sofia. O meu corpo a tremer, mas a minha voz forçando-se a manter a calma enquanto lhe suplicava para parar, dizendo-lhe que a criança não tinha nada a ver com aquilo, que ele podia levar o que quisesse, mas que deixasse a Sofia em paz. Ricardo riu, um som selvagem que ecoou pelas paredes nuas. Nada a ver com isto. Ela é a minha filha, o meu sangue, e tu roubaste-me por quase 2 anos. Sabes o que eu suportei? Ser ridicularizado porque a minha mulher fugiu. Ser questionado porque eu não conseguia controlar a minha própria família. Ele aproximou-se. A arma nunca vacilou. Agora vais pagar. Vou atirar-te em frente à minha filha. Depois vou criá-la à minha maneira. Ela aprenderá que ninguém trai Ricardo Moraes e sobrevive.
Senti o sangue gelar nas minhas veias enquanto olhava para os olhos que eu tinha amado e confiado, e agora via apenas pura loucura. Ele realmente pretendia matar-me e depois criar a Sofia como uma criança de medo e ruína, tal como me tinha destruído a mim. Não, disse eu, a minha voz estranhamente calma. Prefiro morrer a deixar-te tocar na minha filha. Ricardo riu alto, o seu dedo a apertar o gatilho. Então terás o teu desejo. O tiro ecoou. Fechei os olhos, agarrando a Sofia e preparando-me para uma dor que nunca veio. Em vez disso, ouviu-se o som de um corpo pesado a cair no chão. Abri os olhos para ver Ricardo estendido aos meus pés, sangue a espalhar-se de um buraco de bala no centro da sua testa, os seus olhos fixos no teto num choque eterno. Pedro estava na porta, a arma ainda levantada, um fumo fino a sair do cano, o seu rosto completamente vazio, como se tivesse acabado de esmagar um inseto em vez de acabar com uma vida humana. Ele passou por cima do corpo de Ricardo como se fosse um obstáculo no chão e veio diretamente para mim. Está ferida? Perguntou ele, a sua voz tão calma como sempre, enquanto seus olhos cinzentos me examinavam à procura de ferimentos. Neguei com a cabeça, mal confiando em mim para falar. Olhei para Ricardo, o homem que me tinha atormentado durante anos, que tinha transformado a minha vida num inferno. E não senti nada, nem alegria, nem tristeza, nem arrependimento. Apenas um estranho vazio, como se o último capítulo sombrio tivesse finalmente terminado. O rádio de Pedro crepitou e a voz de Victor surgiu dizendo: Benevides foi encurralado na cave e está a exigir negociações. Pedro olhou para mim, depois para a Sofia, encostada ao meu peito. Victor irá levá-la a si e a Sofia para o carro em segurança, disse ele. Preciso de acabar com isto. Pedro, chamei enquanto ele se virava. Ele parou na porta. Obrigada por tudo. Pedro não respondeu, apenas acenou brevemente antes de desaparecer no corredor escuro. 15 minutos depois, enquanto eu estava sentada no veículo com a Sofia a dormir de pura exaustão, ouvi um último tiro a ecoar do armazém. Um único tiro, depois silêncio. Victor fez uma breve chamada, acenou com a cabeça e virou-se para mim. Está feito, disse ele simplesmente. Benevides já não é um problema. Quanto a Ricardo, o relatório oficial da polícia dirá que ele morreu como um herói num tiroteio com o cartel. Nenhuma pergunta será feita. Olhei pela janela e vi Pedro emergir do armazém, a sua camisa manchada de sangue, a sua mão ainda segurando a arma. Parecia exausto, de repente anos mais velho do que quando chegamos. Mas quando o seu olhar encontrou o meu através do vidro, algo brilhou nos seus olhos cinzentos. Não vitória, nem orgulho, mas alívio. Alívio por finalmente o pesadelo ter terminado. Segurei a minha filha a dormir perto de mim e pela primeira vez em muitos anos senti que podia finalmente respirar. 6 meses depois daquela noite angustiante, a Quinta Macedo estava cheia de flores frescas e o brilho suave das velas. E eu estava em frente ao espelho, num vestido de noiva branco imaculado, a olhar para o reflexo de uma mulher que mal reconhecia. Os meus olhos já não estavam sombreados por noites sem dormir. O meu rosto estava novamente cheio e radiante. E o mais importante, o medo que antes se escondia no meu olhar tinha desaparecido. Teresa entrou, linda num vestido de dama de honor azul claro, a sua saúde muito melhorada após meses dos meus cuidados dedicados, chamando-me de futura irmã e brincando que Pedro parecia que ia desmaiar de nervos. Sorri, um sorriso real que eu tinha esquecido como sentir durante anos, e caminhei pelo corredor familiar, até que as portas do jardim se abriram e eu o vi. Pedro, de pé debaixo de um arco de rosas brancas, num clássico fato preto, cabelo escuro bem penteado, olhos cinzentos fixos em mim com algo que eu tinha aprendido a reconhecer nos últimos 6 meses. Amor.
Não o amor barulhento e imprudente dos contos de fadas, mas um amor tranquilo e constante, construído a partir de noites sem dormir, ao lado da cama da Sofia depois dos pesadelos, de pequenos almoços silenciosos, onde aprendemos a existir juntos, sem palavras, de momentos em que ele me segurava a mão enquanto eu chorava por velhas memórias, sem julgamento, sem perguntas, simplesmente estando lá. A Sofia estava nos braços de Victor, agora com apenas 2 anos, a usar um vestido branco fofo e a agarrar o urso de peluche que o tio Vic lhe tinha secretamente comprado, a acenar para a mãe com um sorriso largo, sem qualquer vestígio do horror de 6 meses antes. As crianças curavam-se rapidamente, os adultos demoravam mais, mas eu estava a conseguir. O casamento foi íntimo, assistido apenas pela Teresa, Victor, Maria e alguns dos confidentes mais próximos da família Macedo. Eu não tinha mais nenhum familiar. No entanto, enquanto olhava para o jardim cheio de flores para os rostos sorridentes, percebi que tinha encontrado uma nova família, uma estranha, com um chefe da máfia, uma irmã frágil, mas inquebrável, e um guarda-costas russo cicatrizado que derretia sempre que a Sofia ria. Imperfeita, mas minha. Quando Pedro deslizou o anel no meu dedo, olhei para os seus profundos olhos cinzentos e vi ali o meu futuro. Um futuro com sombras e perigo, porque o mundo de Pedro nunca mudaria verdadeiramente, mas também um futuro com segurança, com amor, com um homem que queimaria o mundo para me proteger a mim e a minha filha. Eu podia aceitar a escuridão se ela viesse com este tipo de luz. Naquela noite, depois da Sofia ter adormecido no seu quarto cheio de brinquedos, deitei-me nos braços de Pedro na cama que agora pertencia a ambos, ouvindo o seu batimento cardíaco constante debaixo da minha bochecha, sentindo o calor e a força do seu abraço, e perguntei suavemente se ele alguma vez imaginou que uma mensagem de número errado levaria a tudo isto. Pedro ficou em silêncio por um momento, a sua mão acariciando suavemente o meu cabelo, dizendo que não acreditava no destino, mas que naquela noite, quando viu a minha mensagem, algo o impediu de a apagar. Talvez memórias da mãe, talvez uma solidão que ele nunca admitiu, ou talvez, apenas talvez, o universo sabia que precisávamos um do outro. Sorri na escuridão, apertando os braços à volta da sua cintura, pensando na rapariga desesperada que eu tinha sido 6 meses antes, sentada num apartamento a pingar com 93 cêntimos na conta e uma criança doente a digitar um pedido de ajuda de alguém que eu pensava ser o meu irmão. Essa rapariga nunca acreditaria que um pequeno erro como um dígito errado pudesse mudar a sua vida inteira. Mas a vida era estranha assim. Às vezes, os erros não eram erros de todo. Às vezes, eram portas que nos levavam para onde realmente pertencíamos. E às vezes, o diabo na escuridão era o anjo de que precisávamos. Fechei os olhos, ouvindo o som distante do oceano pela janela, sentindo a respiração constante do homem ao meu lado. E pela primeira vez na minha vida, senti que estava em casa. E hoje, sei lá, às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, pergunto-me se fiz a escolha certa, se esta paz aparente é um luxo que nos pode custar caro, um dia. Provavelmente, ambas as coisas são verdade. A vida é assim, não é? Nada é definitivo, nada é perfeito, mas é a minha vida. E por mais sombrio que o mundo de Pedro possa ser, há uma luz aqui, e essa luz somos nós, a Sofia e eu, e de alguma forma, até ele. E isso por agora é suficiente. É tudo o que me importa na